Eu vim atender o pedido de uma inscrita que pediu para mim contar um pouquinho da minha história com meu esposo, como a gente se conheceu e tal. Eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês da nossa vida, uma boa resumida, porque são 6 anos, não dá. Olá, meus amores, e aí, tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Cacau Rosa. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu conheci o meu esposo. Eu ainda tô com o olho inchado, ainda tá meio inchado aqui, ó. Não tô nem aguentando me encostar, mas eu vou gravar mesmo assim pra vocês, tá bom? Pra começar a história, vamos lá. O meu nome mesmo é Karina Rosa e o do meu marido é Ivanildo. Todo mundo chama ele de Preto, todo mundo conhece ele como Preto, a mãe, enfim, todo mundo chama ele de Preto, apesar que ele era bem branquinho, então todo mundo chamava ele de Preto. Anos atrás eu era amiga da irmã dele, eu não conhecia ele, eu era amiga da irmã dele. E a gente conversava muito sobre muitas coisas, ela é bem doidinha, sabe? E aí ela me apresentou o irmão dela e a gente virou amigos de início, assim, no modo geral a gente virou amigo. A gente conversava de tudo, a gente falava sobre tudo. Tipo, que ele era casado, ele tinha se separado. Quando eu conheci ele, já estava separado, tinha 3 meses. E ele me contando que ele separou porque ele tinha 21 anos e a mulher, ele viveu 4 anos com a mulher. E ela era bem mais velha, tinha 4 filhos, se eu não me engano. 4 era 5, coisa assim. E ele sustentava as crianças e mesmo assim ela achava ruim. Enfim, ele foi me contando a história de vida dele nesse outro casamento e a gente ficou amigo. Depois que depois de um tempo conversando, ele começou, ele era muito carente, sabe? Aí ele começou, e eu sempre fui mais bruta, mas aí ele começou a me mandar as mensagens falando que tava gostando de mim, não sei o quê. E eu levava na brincadeira no começo, sabe? Eu zoava, tentava ele, falava que ele tava doido, que é porque ele tava com saudade da ex-mulher dele, aí ele tava dando tiro pros 4 lados. E ele sempre brigava, ficava sério, quando eu falava isso ele ficava chateado. Esse cachorro endoidou. Vou continuar gravando, se vocês não se importar. Eu já tava gostando dele também, sabe? Mas eu não queria admitir também. Que eu tinha ficado 2 anos num relacionamento errado. E eu não queria me envolver com ninguém, ainda mais, tipo, que eu achava que tinha risco dele voltar com a ex mesmo. Eu zoava ele, mas na verdade era o que eu pensava. Que ele poderia sim voltar com ela. E aí a gente começou a namorar. Isso foi começo do ano. Quando foi dia 20 de dezembro, ele mandou a minha passagem para mim poder visitar minha tia em Anápolis. Que eu queria muito ir lá, porque fazia muito tempo que ela tinha mudado e eu não fui mais na casa dela, que ela morava em Formosa, e foi para Anápolis. Aí ele me deu a passagem para mim para Anápolis, e daí ele já mandou a passagem para mim, o valor da passagem para mim ir para Iaciara. E daqui para Iaciara é muito mais perto, só que como eu tava muito querendo ver minha tia, só que eu só falei que eu queria ver, sabe? Eu não falei que eu ia, não. Mesmo assim, fez questão de me mandar a passagem para mim poder ir lá ver minha tia e depois ir para lá, para Iaciara. Cheguei lá em Iaciara, estava na casa da mãe dele ainda, eu não tinha alugado casa nem nada, porque, enfim, não tava achando, na verdade ele não tinha alugado, porque ele não tava achando casa ainda. E era pra me passar um final de semana, eu acabei ficando, sabe? Fui passando mais dias, só que, tipo assim, eu fui nesse meio termo, gente, eu não fui sumir não, tá? Eu fui conversando com a minha mãe, com a minha irmã, todo mundo já conhecia ele, porque ele também já tinha vindo aqui algumas vezes. E, tipo, todo mundo gostava muito dele. Aí, gente, a gente ficou um mês na casa da mãe dele, onde foi o prazo da gente achar uma casa pra alugar, comprar nossas coisas, o básico, sabe? Pra gente viver. A gente comprou um armário grande, fogão, botijão, cama, essas coisas que ele tinha pegado um dinheiro bom lá no serviço social. A gente comprou uma boa parte das coisas, televisão.
Enfim, a gente comprou algumas coisas. Junto nesse era um tempo, a gente viveu lá. Então, na casinha bem simplesinha que tinha, sabe? Que era do ex-patrão dele. E a gente morou lá um tempo. Aí, só que lá tava muito ruim de serviço. Ele não tava conseguindo achar um serviço fixo, que recebesse bem, que desse pra gente se manter. Ficou vivendo lá em Aciara e ficou indo pra roça da minha mãe. Até que a minha mãe decidiu separar as terras dela lá e dar parte das terras pros filhos. E a gente decidimos ir lá para a roça. E a gente mudou de um lugar para outro. Vocês não tem base tudo que a gente mudou. Aí a gente foi para a Seara. De a Seara a gente foi para a roça. Que ele começou a trabalhar fixo lá na roça. Aí arrumou um serviço na fazenda lá. Quando nós estava nessa fazenda, ele recebeu uma proposta para voltar para Goiânia, num serviço, porque assim, quando ele entrava no serviço, ele não entrava só, ele não era só empregado, ele era amigo de todo mundo, então ele fazia muita amizade. Ele tinha muita facilidade com as pessoas, tipo de conversar mesmo, de interagir com outras pessoas. E então sempre as pessoas estavam chamando ele para ir de um lugar para o outro trabalhar. Então ele não tinha dificuldade para arrumar emprego. E aí ele recebeu uma proposta para ir para Goiânia trabalhar lá. Só que ele foi sozinho porque eu peguei pra gente ir pra Goiânia, a gente vem pra cá e daqui a gente vai. Só que eu tava passando muito mal, então eu falei pra ele, eu vou pra casa da minha irmã, eu vou fazer uns exames, saber o que eu tenho, depois eu vou pra Goiânia. Tudo bem, o serviço já tava acertado lá, e ele foi na frente e eu vim pra cá. Aí foi quando a gente descobriu a gravidez da Heloísa, que é a minha mais velha, né? Assim, gente, a gravidez da Heloísa foi uma gravidez de alto risco. Eu tenho todos os papéis, se vocês quiserem também que eu faça um relato de parto, eu fiz no outro canal, mas eu posso trazer aqui pra vocês e mostrar também os papéis. Eu fiz o exame de sangue, que foi quando a gente descobriu ela. Depois do exame de sangue, me pediram pra fazer a primeira ultrassom. Fui lá, assustada, né, porque eu não esperava a gravidez, mais animada, porque querendo ou não, sempre foi o sonho da minha vida ser mãe. E aí, quando eu cheguei lá pra fazer o exame, ele colocou lá descolamento de placenta. Peguei e voltei pra casa. Ele não me falou nada, eu também não desconfiava que aquilo ali era alguma coisa errada. Eu nunca tinha tido filho até então. Então, peguei e voltei pra casa. Aí, falei pra ele, não, tá tudo bem com a neném e tal. Essa foi meu primeiro ultrassom, ela tava com 14 semanas. Aí eu peguei, cheguei muito cansada em casa, deitei e fui dormir. Quando eu deitei, que eu dormi, eu tive uma hemorragia. Uma pessoa que tá com seu ciclo regular, que não tá grávida, já não é normal, imagina pra uma grávida. Aí eu fui parar no hospital, eu já não tinha forças, eu tava com a boca branca, minha cara pálida, enfim, eu tava horrível. E nisso eu falando pra ele que eu tava bem, tentando não contar muito pra ele o que tava acontecendo, porque eu sabia que ele era muito, assim, de fazer as coisas no supetão, sabe? Tipo, se precisar dele, se for uma pessoa que realmente importava pra ele, eu largava tudo e ia e pronto. E ele sempre perguntando, você tá bem? Você quer que eu vou? Eu, não, pode ficar aí, fica tranquilo, logo eu vou. Logo eu tô indo, só vou fazer um exame aqui, logo eu vou. Fui no hospital, mostrei o meu ultrassom, fui fazer outro exame. O médico disse que descolamento de placenta era risco de aborto e que era uma gestação de alto risco e que eu não poderia ter saído daquele hospital. Lembrando que o ultrassom, primeiro, que esse ultrassom que eu fiz foi particular, foi no hospital particular. E ele falou que eu não podia ter saído de lá sem a prescrição de um remédio para segurar o neném, porque eu não era capaz de segurar o neném, que eu não tinha como. E aí foram 6 meses, depois se vocês quiserem eu volto para contar essa história para vocês direitinho. E aí foram 6 meses de gestação de alto risco, o médico me proibiu de viajar. Eu não pude ir lá para Goiânia. Fiquei 6 meses aqui, na casa da minha irmã, de repouso absoluto. Não podia fazer muita coisa. Qualquer coisinha que eu fizesse,
Eu já tava tendo hemorragia, eu tomava um remédio, e aí eu peguei e eu tomava esse remédio, era R$ 75 a cartela e durava 14 dias. E 6 meses depois o médico me liberou, cancelou o uso do medicamento, graças a Deus, e eu pude ir pra Goiânia ficar mais meu marido. Eu lembro, porque quando ele me deixou, gente, eu não tinha barriga nenhuma. Quando ele foi me buscar na rodoviária, ele ficou parado, assim, encostado, olhando pra mim, sabe? Não me viu, assim, engordando aos poucos, ele já me viu antes e depois. Ele não me viu meio período, sabe? Aí eu lembro que eu fiquei com muita vergonha, porque, tipo, eu tava com a blusinha que ficava puxando, assim, por mais que a gente manda foto, não é a mesma coisa. E ele sempre falava que eu tava linda, que eu continuava linda do mesmo jeito. Sabe, ai, meu olho. Ele sempre me colocou muito pra cima. Apesar dessa depressão, apesar dessas coisas todas que eu sinto, ele era uma pessoa que me deixava sempre muito pra cima. Mesmo quando eu tava péssima, ele tentava me animar. De diversas formas. Se eu tava me achando feia, ele ficava me elogiando. Se simplesmente eu tava meio pra baixo, ele saía e já voltava com as coisas, fazendo almoço e fazia alguma coisa que ele sabia que eu gostava. Dia do namorado me dava uma cesta. Ele. Não vou dizer pra vocês que a gente nunca brigou, sabe? A gente brigava muito, 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 porque eu sou muito estourada. Vocês estão me vendo aqui, vocês não sabem o tanto que eu sou estourada. E ele era a paz, ele era calmaria. É, às vezes a gente brigava por besteira, por bobagem. Mas a gente não ficava brigado. A gente brigava muito por muita coisa, mas a gente não ficava brigado. Ele nunca deixava, sabe? Nunca permitiu que a gente ficasse brigado. Ele sempre era o que vinha, o que falava, não, não vou parar com isso, me desculpa. Aí, no fim, eu também pedi desculpa. E aí a gente ficava bem. Não tinha esse negócio de ficar 2 dias sem falar com o marido. Vou ficar um dia. A gente não ficava, acho que nem 3 horas sem falar um com o outro. Depois que ele saiu da IP, ele ficou desempregado um tempo. Nesse tempo que a gente ficou desempregado, eu sempre gostei de cozinhar, sabe? Fazer algumas coisas. Não tô fazendo agora porque, enfim, a gente ainda tá se arrumando aqui, se ajeitando. Mas eu sempre gostei de fazer ovo da Páscoa, mexer com chocolate, com doce, enfim, eu amo. E aí comecei a mandar currículo, mandando currículo dele. Antes de encerrar os 3 meses na IP, eu comecei a enviar currículo pra tudo quanto é canto. E aí, toda folguinha que ele tinha, ele pegava os currículos para entregar. E eu fazia trufa, as trufas de chocolate, e ele levava para vender na rua enquanto ele ia entregar os currículos. Gente, eu sei que assim, ele saiu do serviço e a gente se manteve assim uns 2 meses tranquilo. Comprava as coisas de casa, fazia compra, pagava aluguel. E a gente vivia normal, eu fazendo as trufas. Só que a gente queria estabilidade, a gente queria um serviço fixo que assinasse a carteira, porque ele sempre gostou de ter a carteira dele assinada. Enfim, ele foi para esse lava-jato. Eles lavavam o carro, só que eles tinham que buscar e levar o carro. E ele não tinha carteira. Preto não tinha carteira nenhuma, nem de carro, nem de moto. Tava saindo, ele tinha acabado de entregar o carro, o policial parou ele e simplesmente ameaçou ele de tudo quanto é forma. Falaram pra ele que eles já viram muito. Ele falou assim: moça, não tem nada errado, toma meus documentos, pode puxar, não tem nada no meu nome, não consta nada. Aí o policial falou pra ele que muito pai de família morria todos os dias e que ia com ele lá em casa ver, olhar mesmo, fazer uma busca pra ver se realmente ele era um pai de família. Ele, moço, pode ir lá, você só vai achar minha mulher e minha filha. Não tem nada demais na minha casa, uma casa normal como qualquer outra. E aí
Nisso a gente ficou cismado, sabe? Porque cidade grande é bom, mas quando você é uma pessoa mais humilde, parece que você não é tão respeitado. Quando você não é respeitado. Eu lembro que tem um amigo meu que mora lá, quando a gente passava por polícia, ele falava pra mim abaixar a cabeça. Eu não. Por que que eu vou abaixar a cabeça? Eu não tô errada, eu não fiz nada errado. Eu tô andando na rua com a minha filha, ou eu tô no parque, às vezes eu tava no parque, que nós morava assim, e tinha a Praça das Flores de frente lá em casa. E eu tava ali com a minha filha tranquilo. Eu falei pra ele, não, isso não pode, não é assim que as coisas funcionam. Aí todo mundo abaixa a cabeça, ninguém olha pra polícia. Gente, a polícia não era pra estar ali pra proteger a gente. E tipo, e meu marido, enfim, aí meu marido passou por essa situação. Pra mim, eu já tava meio. Eu sempre fui depressiva, desde criança. Foi por coisas que aconteceram na minha infância. E aí nessa época, quando eu tive a Heloísa, eu fiquei mais depressiva. Muito, muito mais. Eu não suportava que ninguém gostasse nela. Eu não saía de casa. O máximo que eu saía era até essa praça, voltava. E com o meu marido ou com esse amigo meu. E só, gente, eu não saía, nem, não gostava que ninguém encostasse nela, triscasse o dedo nela. Pra mim, aquilo ali era você tá me matando, me sufocando. Parece que se eu visse alguém encostando perto da minha filha assim, era como se ele estivesse tirando meu ar. E aí, eu falei pra ele, não, chega, eu não quero viver aqui, eu tô ficando pior, eu tô ficando mais doente, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu não quero mais. E nem muitas vezes fala, ah, você largou tudo em Goiânia e veio do nada. Foi do nada, porque eu não tava bem psicologicamente, eu não tava bem. E ele viu que eu não tava bem. Ele simplesmente falou assim, vamos vender tudo e vamos embora. E foi o que a gente fez. A gente começou a vender geladeira, vendemos rack, vendemos televisão. Só não vendemos o berço da neném. Eu doei na banheira dela com um monte de roupa que já não tava cabendo mais. Eu doei com muita roupa mesmo, tinha muita coisa. E a gente começou, sabe, vender o que dava pra vender. Gente, foi muita coisa. E no fim, tanquinho, tudo, tudo, tudo a gente vendeu. A gente tinha tudo em casa. Guarda-roupa, sofá, foi tudo. Não foi vendendo tudo, porque eu não tava bem. E tudo, tudo, tudo que meu marido fez na vida foi tentar me fazer bem. Me fazer ficar bem. Várias vezes eu falei pra ele que no dia que eu visse que a minha doença tava matando ele, tava machucando ele, eu ia me separar dele. E eu acho que ele fazia de tudo para que eu não ficasse pior, sabe? E, e aí a gente veio embora. E pra te dizer a verdade, eu acho que mesmo tomando algumas decisões que podem não ser certas, foi as melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque se a consequência são meus filhos, que eu tenho hoje, os três, não me arrependo de nada, não. Não me arrependo, não. Gente, eu tô muito chorona. Vocês me desculpam, porque depois do que aconteceu, eu tô muito chorando. Eu não consigo, tipo, tocar no assunto do meu marido, tocar no assunto dos meus filhos, tocar no assunto da minha vida sem chorar. E como. Ai, gente, meu olho tá doendo e eu passo a mão toda hora. E como. Eu não sei se isso é importante pra mim passar por esse processo, mas eu tô fazendo de tudo, sabe? Pra mim vencer isso, pra mim vencer esse sentimento que tá aqui dentro. Enfim, gente, resumo da nossa história. A gente vivemos 6 anos juntos. 6 anos de muito amor. 6 anos de muita briga. Briga por causa de toalha. Briga por causa de toalha em cima da cama molhada. Briga por causa de uma tampa do vaso. Briga por causa de um sapato que ele chegava do serviço e jogava no meio da casa. Briga porque eu implicava com ele muitas das vezes, mas a gente viveu também muito respeito, muito carinho. A gente teve momentos muito bons, sabe? Coisas assim que eu acho que eu nunca mais vou viver aquilo de novo. Não falo relacionamento, não falo
a namorar, casar, eu não falo. Uma gente que eu não sei dizer pra vocês se eu vou namorar, se eu vou casar, se eu não vou, se eu vou ficar sozinha o resto da minha vida. Porque pra mim o meu futuro pertence a Deus. No momento eu não tô pensando nada disso. Não tô preocupada com isso. Eu tô focada em ficar bem. Eu simplesmente tô focada em cuidar dos meus filhos, tô focada em cuidar da minha casa, ter um lar pra eles. Ele foi meu amigo, meu companheiro, meu marido. Eu fui o pai da Lulu, do Pipi, porque ele fazia tudo por eles. Tudo, gente, tudo, em relação de tudo. Tanto trabalhar feito um louco, quanto dar banho, quanto levar pra vacinar, quanto dar comida, trocar fralda. Eu não tenho que reclamar isso dele de jeito nenhum. Ele foi um amigo, ele foi muito amigo. Não só meu, como de muitas pessoas que nunca nem valorizou ele. E é isso, gente. Vocês queriam saber um pouquinho da minha história com ele? Eu resumi aqui o máximo que eu podia. Vou deixar umas fotos nossas passando no final do vídeo. Sei que eu vou chorar um bocado na edição para colocar essas fotos, mas eu vou deixar aí. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês que, se você não é inscrito, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Que no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá quase batendo os 2.000 inscritos. E eu tô muito feliz, porque vai ser mais uma renda pra gente aqui em casa e vai ajudar muito. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui.